Olá, uma ótima tarde a você, uma ótima sexta-feira. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil. Nessa edição, eu vou destacar por aqui informações sobre a China. Isso porque a China facilitou a entrada de carnes do Brasil em seu território. Por outro lado, China perdeu ali uma queda de braço na Organização Mundial do Comércio com os Estados Unidos. Você vai ver, a China está em todas, mas você vai ver também que o não andamento de China e Estados Unidos, essa situação que continua circulando, que acaba não saindo do lugar, acaba por beneficiar produtores de soja aqui no Brasil e América do Sul como um todo. No programa de hoje você vai ver ainda que tem mais uma grande feira se organizando no norte do estado de Mato Grosso e ainda destaques no mercado do café aqui no Agricultura BR. Que começa falando a respeito do Ministério da Agricultura, que divulgou que a autoridade sanitária chinesa, ela trouxe uma flexibilização importante para a emissão de certificado sanitário. Esse certificado sanitário é feito por veterinários credenciados e agora traz uma alteração extremamente importante. Vamos ver a nota do Ministério da Agricultura a respeito do tema. Nós temos aqui que com as novas regras, de acordo com o Ministério da Agricultura, em vez de cada auditor fiscal federal agropecuário poder assinar apenas um certificado sanitário, apenas por um estabelecimento específico, é criada uma lista única de veterinários habilitados para emissão de certificados sanitários internacionais em qualquer um deles, desde que esteja habilitado para a China. É isso que trouxe a nota do Ministério da Agricultura. Mas nós vamos saber um pouco mais a respeito desse tema agora com o Walter Pulga Júnior. Walter Pulga Júnior que vai trazer esse destaque, vai falar um pouco a respeito desse assunto e também a respeito dessa disputa com os Estados Unidos. Na OMC, China perdeu porque os Estados Unidos provou que tem subsídio dos chineses em relação à produção de grãos. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. China, hoje aqui no programa, destaque em vários momentos. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A China hoje, né, a segunda maior economia do mundo, destaque em todo o mercado internacional por conta de notícias, não só envolvendo processo de importação de carnes, mas também por condenação na OMC. Fora isso, negociação com os Estados Unidos, como você bem lembrou, que vai interferindo aí no mercado de soja. Desta vez, ainda favorável aos produtores brasileiros. Bom, vamos começar pela primeira informação que veio da China já ontem à noite, né? Por volta das 21 horas. A China simplificou o processo de importação de carnes brasileiras. Resumindo, você já tinha explicado, mas vamos repetir, a autoridade sanitária chinesa aprovou um novo formato agora de credenciamento dos fiscais veterinários, né? De veterinários oficiais. São veterinários aptos a assinar os chamados CSIs, ou seja, Certificados Sanitários Internacionais. Isso considerando carne para entrar lá na China, né? O novo formato prevê a criação, como você lembrou, de uma lista única de veterinários habilitados para emissão desses certificados sanitários internacionais, lógico, né? Em qualquer estabelecimento habilitado pela China. Portanto, nós não teremos mais fiscais especificamente para uma planta processadora de carne. Ou seja, teremos fiscais credenciados e eles podem assinar essa documentação. De acordo com a Secretaria de Comércio, Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, essa medida é muito importante porque reduz a chance de retenção de carnes brasileiras nos portos chineses, né? Havia divergências muitas vezes entre as assinaturas, quem assinou, se podia assinar ou não, e eles não estavam constando de uma lista de determinado frigorífico. Era um problema que atrapalhava e muito a exportação de carne brasileira. Essa pequena decisão, vamos dizer assim, né, muda muito e facilita a entrada de carne brasileira lá. Vale lembrar que o Brasil já exportou 2,5 bilhões de carne agora em 2018 para a China, e a China responde por quase 18% de toda a exportação brasileira de carne. Por isso,
é um peso importante no na nossa exportação de carne para o mundo. Enquanto isso, a China é destaque também porque há notícias de que os subsídios chineses foram condenados na Organização Mundial do Comércio, envolvendo aí trigo e arroz, viu? A Organização Mundial do Comércio decidiu que a China forneceu mesmo, além do permitido, subsídios para produtores de trigo e arroz, superando aí aqueles limites que são autorizados até 8,5% do valor total da produção. Foi uma vitória desta vez do governo americano, do governo de Donald Trump, né? O Brasil também está envolvido nesse contencioso entre americanos e chineses, né? O caso envolve até práticas que levaram o Brasil a denunciar a Índia esta semana na OMC em decorrência de um apoio do governo indiano no segmento do açúcar. Há uma série de denúncias contra os chineses lá na Organização Mundial do Comércio. Bom, a estimativa é de que a China deu subsídios entre 13% e 30% além do limite autorizado de 8,5%. Lógico, isso distorce o mercado internacional de trigo e de arroz. Os juízes, no entanto, os juízes da OMC, não decidiram sobre os subsídios chineses que foram concedidos aos produtores de milho, porque no caso do milho, os chineses teriam já retirado auxílio à produção de milho, mas sobraram aí condenações já para o caso dos subsídios que os chineses concederam para trigo e para arroz. Esses subsídios condenados foram fornecidos agora recentemente, entre os anos de 2012 e 2015, né? Os chineses dizem que de lá para cá retiraram essa subvenção e tal, mas o que os juízes exigem é que eles voltem aos níveis permitidos pelas regras da Organização Mundial do Comércio. Aliás, os Estados Unidos têm reclamado dos subsídios agrícolas ilegais e esse é apenas um exemplo da ajuda governamental que os americanos denunciam e criticam os chineses, né? Os produtores chineses recebem benefícios que violam aí as regras da Organização Mundial do Comércio. Portanto, a China é destaque no noticiário hoje, condenada por excesso de subsídio concedido para a produção de trigo e de arroz, mas escapou, pelo menos por enquanto, do subsídio que foi concedido para a produção de milho, né? Aliás, vários países já pediram, viu, Fabiano, mais detalhes sobre os programas de ajuda que a China concede, manifestaram particular preocupação em relação ao grande aumento desse subsídio que os chineses concedem para a produção de agrícolas, né, de grãos e outros produtos. Também houve questionamento sobre os planos da futura reforma agrícola chinesa, que é uma discussão que corre na China e que preocupa o mercado internacional como um todo. De olho na China, a segunda maior economia do mundo cresce muito, cresce menos do que crescia anteriormente, mas continua crescendo e influencia diretamente nos mercados de vários produtos, mercado internacional de vários produtos, entre eles produtos que interessam muito ao produtor brasileiro. É isso, Fabiano, acompanhando aí a evolução dos negócios. Depois eu volto para falar sobre outra influência da China no mercado financeiro internacional. É com você agora. Obrigado, Walter Pulga. Olha, a questão agrária na China é um dos fatores mais curiosos, inclusive para quem gosta de estudar, um dos fatores mais interessantes que existem no mundo. São milhares de pequenas propriedades com escalas muito pequenas que têm manutenção, isso não há dúvida, de governo para que eles continuem produzindo e de acordo com aquilo que é o projeto do governo da China. Então, China negar que não há projeto, negar que não há subsídio para as produções agrícolas daquele país é um total absurdo. Então, realmente há situações lá que não são das mais legais possíveis, pelo menos aos olhos da Organização Mundial do Comércio. Por aqui, a Agricultura BR traz agora cotações de mercado. E o assunto por aqui na Agricultura BR agora é soja. E olha,
mais uma vez, nós temos que falar de China, porque a China, até por ser o maior consumidor de produtos agrícolas do mundo, é a maior nação em habitantes, é o maior parceiro comercial do Brasil, é inevitável estar falando desse país. Qualquer movimentação ali muda muito os cenários que nós temos para os mais variados produtos, como você viu há pouco, em relação à carne bovina brasileira. Aliás, uma decisão das mais importantes para as exportações brasileiras de carne para a China. China que hoje já detém 42% do score daquilo que sai de carne bovina em direção ao exterior. Essa situação deve se ampliar com as negociações, também com as coisas que vêm acontecendo, que acaba facilitando a entrada de produtos. No caso da soja, não é diferente. Na soja, há uma situação bastante explícita e que você que acompanha o canal do Boi, o Agricultura BR, sabe disso há muito tempo. Esse fator de conflito comercial causado, que de certo modo foi disparado pelos Estados Unidos, pelo governo norte-americano, pelo Donald Trump, que virou um conflito comercial e que acaba por não ter uma solução. Apesar das pessoas estavam acreditando, principalmente até a última semana, e nesse último domingo, último final de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que estava caminhando para um acerto, que era muito bom para as duas partes, mas como não há confirmação, não há notícias novas, o que nós temos, mesmo quando se tem uma vigoração, um vigor em relação às vendas norte-americanas de soja, como aquelas que nesta última quinta-feira eu falava, de 2.230.000 toneladas oleaginosa, sendo mais de 1.800.000 para a China, deixando muito claro que a China voltou a comprar soja dos Estados Unidos, mesmo com essa configuração, soja operando em queda. Isso é de todo mal? Olha, primeiro foco que nós podemos trazer é que soja em Chicago, mesmo com essas informações, mesmo com destaque de algumas vendas avulsas que o Departamento de Agricultura norte-americano começou a trazer de novo, quase que diariamente, mesmo assim, ela não traz aquela situação de fortalecimento para os negócios. Mercados, os operadores continuam esperando que se tenha algum andamento em relação aos dois países. Aqui para o Brasil, deve estar ficando bom, ou pelo menos não é uma situação ruim, porque o foco de vendas e de compra de soja continua e agora vai inclusive ampliando, como é do calendário mesmo, uma vez que o Brasil está em plena colheita, então continua aqui no Brasil e isso traz boas perspectivas. Nesta semana, nesta quinta-feira, eu trazia o levantamento da Datagro que mostrou para a América do Sul um ligeiro recuo, e esse recuo é no Brasil, das exportações de apenas 6 milhões de toneladas, uma situação, inclusive, que pode se alterar. Vamos ver como é que vem os negócios com soja em Chicago que perdeu praticamente durante toda a semana, nesse momento vem com negócios em estabilidade. Você vê aqui a posição de março operando abaixo de $9, $8,98 por bushel, estável com viés de alta. Maio, $9,10 mais 4 por bushel, também vendo na estabilidade. Julho, $9,24 mais 2, estável. Temos aqui a posição de agosto, $9,30 mais 4. É o que nós temos aqui em relação às posições com soja na Bolsa de Chicago. Um destaque que nós trazemos aqui em relação à soja é que, mais uma vez, você vê posições com menos força, abaixo de $9, já faz um tempo que você não vê posição em Chicago abaixo de $9, tudo isso corre por conta da dificuldade do mercado que não está encontrando balizamento até ter um acordo, algum tipo de tratativa entre Estados Unidos e China. Um outro destaque importante que eu faço agora é em relação a dólar e em relação a mercado aqui no Brasil. O ligeiro acenamento da Presidência da República que a reforma da Previdência, e seria muito difícil passar a reforma da Previdência sem nenhuma alteração, isso é bem verdade, politicamente seria quase impossível, mas que vai ter, sim, um acenamento
de que vai ter algumas mudanças, né, ou pelo menos algumas flexibilizações, já deixou o mercado nervoso. Isso mexe com o dólar aqui internamente no Brasil, que acaba operando ou vindo com uma tendência de alta, e a Bolsa que vem perdendo nos últimos dias, exatamente por conta dessa acenada de que pode ter flexibilização na reforma da Previdência. Vamos saber como é que vem o dólar comercial agora. Nós temos dólar em alta, os motivos são claros, R$ 3,78 para a moeda norte-americana, que nós temos neste momento, uma alta de 0,78% para o dólar comercial. Você vê dólar em alta nesta sexta-feira, fechando a semana. Uma situação que, como eu acabei de expressar, tem a ver com o cenário externo? Sim, tem a ver com o cenário externo e muito, mas também essa sinalização de que teremos uma reforma com Previdência, com flexibilização. Isso está mais do que claro que deve vir a ocorrer. É por isso que eu vou voltar a falar com o Walter Pulgar Júnior, e ele nos fala um pouco a respeito de dólar, principalmente de bolsa, tá, Pulgar? Porque a bolsa que está com aquela expectativa, né? Antes de chegar essa semana pré-carnaval, pré-feriado, ela já é uma semana de poucos negócios, uma semana complicada sobre vários aspectos, né? Mas essa sinalização de flexibilização torna as coisas um pouco mais nervosas. Bolsa estava sinalizando que poderia chegar a 100 mil pontos com a reforma da Previdência do jeito que foi proposta para o governo. Se houver flexibilização, ou, na pior das hipóteses, nem demorar para aprovar, a situação é totalmente distinta. Pulga, como é que está esse cenário para negócios no mercado futuro e também para o dólar aqui no Brasil? Olha, vamos começar pelo dólar, né, Fabiano? Você acaba de informar, o dólar já passa de R$ 3,98, já vai aí, nosso diretor de TV me informava agora, 3,79, já vai se aproximando de 3,80, o dólar sobe muito, aliás, em fevereiro o dólar já subiu 2,61%, né? O dólar perdeu muito em janeiro, vamos lembrar, fevereiro disparou, aliás, acabou se transformando na melhor aplicação durante o mês de fevereiro. O dólar comercial subiu 2,61%, ontem terminou acima de R$ 3,75. E o que acontece agora, você acabou de lembrar, passa de 13,79, agora há pouco estava 13,79 mais 22, com uma alta aí de mais de 1%. O dólar dispara porque há uma preocupação no mercado em relação à valorização de alguns outros ativos, de alguns outros papéis. Portanto, há uma corrida para o dólar, né? E no mercado futuro, os juros também já registram alta, viu? Agora há pouco, o contrato de juros para janeiro de 2021 marcava 7,19%, estava em 7,15%. Sobe pouco? Não, sobe muito. Apenas 0,04 pontos percentuais já muda muito a taxa de juros. Então, hoje, olhando no mercado futuro, já temos o dinheiro mais caro lá na frente. Agora, a China sempre é destaque no mercado financeiro internacional e desta vez é responsável aí por uma certa movimentação também nas principais bolsas do mundo, que vai encontrando no Brasil também alguma repercussão. É que nesta madrugada, o índice Xangai Composto teve a maior alta nos últimos quase 4 anos, né? Tudo isso porque ocorreu uma decisão lá fora muito importante que eu vou explicar agora. Uma provedora de índices chamada MSCI vai quadruplicar, veja bem, quadruplicar o peso das ações chinesas em seus índices globais neste ano. Essa medida pode atrair, segundo a MSCI, 80 bilhões de dólares em novos recursos estrangeiros para a China. Por isso, o mercado asiático veio em forte alta, porque a China puxou esse movimento, né? A Bolsa de Tóquio já subiu nessa madrugada mais de 1%, Hong Kong também subiu, o índice Xangai Composto subiu 1,80%, até a Bolsa de Sydney acabou avançando 0,38%, e também tivemos, Singapura em alta também. Lógico, isso influenciou o mercado europeu, que abriu em alta hoje, tanto as bolsas de Frankfurt como a Bolsa de Paris e a Bolsa de Londres vieram em alta. Mas para os americanos, isso não é um bom sinal, não. Agora há pouco o índice Nasdaq vinha em queda, a Standard & Poor's 500 vinha em queda, também nós tínhamos queda no ouro de quase 0,5%, ou seja, o mercado lá fora vai se acomodando a novas situações. Enquanto isso,
agora vamos falar de Bolsa Brasileira, né? O índice Bovespa acumulou em fevereiro uma baixa de 1,86%, então o dólar subiu e o nosso índice Bovespa recuou quase 1,90%. Para se ter uma ideia, somente ontem, o índice Bovespa perdeu 1,77%, caiu para os 95.580 pontos. Por que isso ocorre? Porque há ainda uma preocupação em relação à reforma da Previdência, de olho no que ocorre aqui, e uma preocupação maior agora com problemas geopolíticos e com problemas de acordo internacional entre China e Estados Unidos, que trazem para o mercado a preocupação com o crescimento da economia global. Na verdade, o crescimento esperado no mercado internacional não será tão bom como a princípio se esperava. E isso traz aí uma baixa lá fora em algumas bolsas e vai influenciando o mercado brasileiro. Para se ter uma ideia do que aconteceu aqui, Fabiano, das 65 ações que fazem parte do nosso índice Bovespa, né, apenas 16 tiveram alta em fevereiro, liderados pela Companhia Siderúrgica Nacional, que acumulou aí uma alta de mais de 28%. De outro lado, as demais 49 ações que fazem parte do chamado índice Bovespa encerraram no vermelho no mês de fevereiro. E dessas 49, 39 tiveram uma performance pior do que indicador de referência do mercado. Para você ter uma ideia, a Via Varejo, que é a empresa que controla Casas Bahia, muito famosa em São Paulo, em vários estados brasileiros, Casas Bahia, Via Varejo, né? Acumulou uma perda de mais de 23%, quase 24% de baixa em fevereiro. Portanto, o que nós temos neste momento é o índice Bovespa em queda de novo, agora há pouco caía 0,28%, já arrasava fundo aos 95.319 pontos. Índice Bovespa começa o mês de março mais distante dos 100 mil pontos que os analistas de mercado esperavam lá no início do ano, no início do governo Jair Bolsonaro. Portanto, ainda permanece uma expectativa positiva. O dólar tende a ceder frente ao real e a bolsa tende a subir. Mas fevereiro foi um mês de baixa para o dólar, alta para o dólar e baixa para a bolsa. É esperar para conferir. A perspectiva é que nós tenhamos daqui a pouquinho o dólar já perto de 13,80, pelo menos nesta sexta-feira, véspera aí desse feriado prolongado, já que nós não teremos atividade forte no mercado financeiro na semana que vem, a não ser a partir de quarta-feira. Fabiano, é com você. Obrigado, Walter Pug. Uma boa tarde para você. Bom final de semana. Por aqui, a Agricultura BR fala agora a respeito dos efeitos desses valores que trouxemos agora, né? Dólar em alta no Brasil, 3,79, soja na estabilidade na Bolsa de Chicago e, como eu disse, o impasse, essa demora em relação a ter uma tratativa entre chineses e norte-americanos pode ser, ou já é, de certo modo, benéfica ao sojicultor brasileiro. Há pouco eu recebi informação de algumas agências de informação que os valores para a saca da soja estava travado em R$ 78,00 em praticamente todos os portos, de Barcarena, Porto do Rio Grande, também Paranaguá, Santos e assim por diante. Vamos ver como é que vem agora, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, os portos de Santos e Paranaguá. Como eu disse, né, e o pessoal está apontando para isso, as agências de informação, R$ 78,00 a saca de 60 quilos nesta sexta-feira. É sexta-feira de carnaval, já tem uma situação já de redução de velocidade das coisas no Brasil, principalmente, mas os negócios estão correndo. R$ 78,00 a saca de 60 quilos neste momento para a soja em Paranaguá e Santos. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, o primeiro dessa edição. Daqui a pouco eu vou falar um pouco a respeito da produção de milho, Datagro traz novos números e você acompanha os destaques aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco, mande foto e vídeo da sua produção aqui para o canal do Boi. O nosso WhatsApp é o 67996562266. Voltamos já! Agricultura BR de volta e agora para falar um pouco a respeito de empregos no Brasil. Quem acompanha o noticiário geral viu que o mês de janeiro não foi positivo para a geração de empregos, ficou no negativo a situação. Por outro lado, mais uma vez, a agropecuária gera saldo positivo. É exatamente isso. Enquanto outros setores ficaram na balança, né, para o lado de baixo,
Mais uma vez, a agropecuária trouxe saldo positivo na geração de empregos. Foram mais de 8.000 postos de trabalho de saldo quando se relaciona empregos gerados na agropecuária e empregos que deixaram de existir na agropecuária. Saldo positivo. Veja comigo na tela como é que ficou essa pontuação de acordo com o CAGED. Você tem aqui contratações em todo o Brasil de 83.000 pessoas na agropecuária, 74.600 demissões, também no mesmo setor. Com isso, o saldo da agropecuária é de 8.328 empregos que foram gerados durante o mês de janeiro, mais uma vez em campo positivo. E o Agricultura BR destaca agora uma grande feira que acontece no norte do estado do Mato Grosso, ali que é bastante pujante, que tem desenvolvimento de pecuária, de agricultura, sempre com muita tecnologia, com muita expressão. Vai ter também mais um grande evento, é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. A contagem regressiva da segunda edição da Norte Show em Sinop começou. O evento ocorrerá entre os dias 15 e 17 de abril e deverá abranger 42 municípios da região com informações, troca de experiências, inovações tecnológicas e as últimas tendências do setor do agronegócio. Neste momento está sendo lançada a segunda edição da Norte Show, um evento promovido pela Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, Acrinorte. Uma feira de difusão tecnológica, uma feira que já nasceu grande. O presidente da Acrinorte, Alves de Galina, revelou que este ano a feira será maior que o ano passado. Nós estamos, assim, trabalhando com alegria, com serenidade, com otimismo, porque toda a região e todas as pessoas, todas as empresas estão nos recebendo e abraçando esse projeto da feira, da segunda Norte Show aqui em Sinop. Então trabalhamos com muito otimismo e isso é bom. A feira é uma parceria da Acrinorte com o Sindicato Rural de Sinop. É um polo consolidado, é a capital do Nortão, não é à toa que é a capital do Nortão. É um polo que já se consolidou em vários setores, nos setores da educação, de prestação de serviço, de assistência técnica, de ensino. Então, acho que nós estamos na frente em muitas coisas. E, de novo, essa feira vem trazer aquela expectativa que o produtor tem de poder ver as inovações tecnológicas dentro da sua própria casa. Devido ao sucesso da primeira edição em 2018, nesta segunda edição, o clima é de muito otimismo. Estamos há 50 dias do evento e já estamos aqui de casa cheia, com mais de 70% da feira comercializado. Isso nos dá força, isso nos dá vontade de, nesses 50 dias, fazermos outros tantos. Então, acho que temos tempo hábil para isso, o evento já está bem formatado, mas assim, as empresas que estiverem querendo participar, que venham nos procurar, nós vamos adequar todo mundo, não vai faltar espaço, porque nós vamos providenciar espaço sim, de alguma maneira vamos atender a todos. A paraguaia Impasa, que é uma das expositoras da Norte Show, está construindo em Sinop a maior usina de etanol do Brasil 100% de milho, com investimento de 500 milhões de reais, e foi projetada para moer 1 milhão de toneladas de milho por ano. A verticalização do milho, esse é a transformação do milho, né? Esse é o grande propósito da Impasa, transformar esse produto tão nobre e tão menosprezado, vamos chamar assim, no passado. A gente vem para contribuir para essa mudança de cenário no estado, conseguindo gerar o etanol para alimentar a região, alimentar o norte do país, alimentar o sudeste. A gente vem contribuir para essa mudança que vai acontecer no mercado de proteína, né? Nosso DDGS vai contribuir aí com essa transformação necessária, verticalizar mais o ganho de peso, em especial no boi, na avicultura, na suinicultura. Temos aí uma cadeia adormecida, que é a cadeia da biomassa, do plantio de eucalipto, que nós vamos estar também fomentando, nós vamos ser grandes consumidores de biomassa para gerar vapor nas nossas caldeiras. Então a gente vem com essa visão de uma região bastante completa. Começando a feira tecnológica no dia 15, 16 e 17 de abril. Na segunda-feira, em Sinop, estamos prontos, o setor hoteleiro agradável, o aeroporto também está bem, transporte de ônibus de Cuiabá a Sinop também estamos bem, logística.
e temos os restaurantes também. Então Sinop vai acolher muito bem quem vem nos visitar. Aí, grande feira no estado do Mato Grosso, que vai ter cobertura aqui, claro, do Canal do Boi. E agora o assunto por aqui no Agricultura BR é a cultura e o mercado do milho. Vamos falar de milho e principalmente sobre as estimativas em torno da produção brasileira. Olha, se tem algo que está se dizendo e se falando bastante, é em relação a essa segunda safra no Brasil, que está com uma área maior, tem uma previsão de resultados de produção maior também e com um mercado bastante interessante. Olha, não é de hoje que eu tenho dito que o milho ele acaba tendo algumas oscilações, dá aquela balançada, mas acaba tendo firmeza. E foi o que aconteceu e depois disso, confirmando aquilo que nós temos trazido regularmente aqui na Agricultura BR, as instituições têm dito a mesma coisa. Tanto o IMEA quanto o DERAL, nesta semana, confirmaram que o milho, logo nessas últimas semanas de fevereiro, acabou voltando a se fortalecer com preço. No caso do Mato Grosso, teve alta inclusive de 6,8% no mês. Milho com demanda subindo. E o milho deve continuar numa situação muito interessante. Mesmo com uma produção maior, que é esperado, nós vou falar agora sobre a estimativa da Datagro, as expectativas é de um consumo maior internamente e exportações que devem passar de 31 milhões de toneladas. Isso traz um cenário bastante vigoroso para esse mercado. Importante para o agricultor, para o pecuarista e para quem demanda milho também, porque precisa se preparar para possíveis preços mais elevados. Vamos saber quais são as estimativas da Datagro, que está aguardando aqui uma produção maior de milho no Brasil, já que a temporada 17-18, de acordo com essa consultoria, ficou em 79.480.000 toneladas. A alta esperada por Datagro é de 15% para 93.510.000 toneladas. Assim fica a expectativa da Datagro em relação aos resultados de produção com produtividade maior. Por quê? A área destinada ao milho deve crescer 2%. Claro que isso acontece em segunda safra. Vamos saber agora quais são as áreas totais de milho, de acordo com a consultoria, já que a 17-18 teve 16.870.000 hectares, 18-19 é aguardado em 17.210.000 hectares, de acordo com as expectativas da Datagro para a campanha 2018-2019. A Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos falar sobre mercado de café, entrevistas exclusivas e você vai saber o que vai acontecendo com o mercado futuro lá na Bolsa de Nova York. Então, cafeicultor, está me acompanhando? Manda uma mensagem aqui para nós, manda foto e vídeo. Estou sabendo que a florada fechou mais cedo, formou antes e com isso as expectativas de colheita também se antecipam. Se isso está acontecendo aí na sua produção, manda a foto para nós aqui. O nosso WhatsApp é o 67996562266. O Agricultura BR volta já. Você vai rever agora uma entrevista que Walter Puga Jr. fez com Guilherme Moriá, ele que é analista de mercado de café do Rabobank. Rabobank é o maior banco cooperativo agrícola do mundo e você vai ver que o Guilherme, ou Rabobank, espera por uma produção cheia de café aqui no Brasil, mesmo com a bienalidade negativa. Confira. Guilherme, mais uma vez, obrigado por ter vindo participar da programação do Canal do Boi, do SBA. Vamos falar sobre o mercado de café, considerando que a Conab espera aí uma produção este ano de mais de 54 milhões e meio de sacas. Mas o seu estudo mostra que a produção será maior do que isso. Há uma ampla oferta de café no mercado internacional? Bom, Walter, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom estar compartilhando o nosso conhecimento com o público. Bom, a gente, recentemente, a equipe do Rabobank, nós fizemos um giro nas regiões produtoras de café exatamente para entender a dimensão dessa safra que está por vir, E um dos pontos que a gente enxergou é que realmente é um ciclo menor, isso daí não é novidade para ninguém,
mas as lavouras de café elas estão em uma boa situação. Então, a gente pode analisar que, apesar de um ciclo baixo, ainda vamos ter uma boa safra, principalmente por conta da recuperação do café Conilon, que já vem acontecendo faz alguns anos já, né? Desde a seca que aconteceu anos atrás. A estimativa do Rabobank, ela ultrapassa aí, a estimativa, Sim. a 57 milhões de sacas? Então, a gente ainda está finalizando os estudos, né? A gente acabou de realizar essa viagem, a gente está analisando esses números, mas a gente acredita que o valor da safra ela deva ficar em torno dos 57. Ou seja, bem acima do que a princípio a Conab havia detectado. Sim. As pesquisas vão mostrando lentamente que a produção será bem maior. Será recorde mesmo, não? Assim, o que a gente fala é que para um ano de ciclo menor, né, um ciclo baixo, talvez seja o melhor ciclo baixo que a gente já teve. Em produção. Em produção, logicamente. E a gente tem que analisar como que vai ser essa etapa final, né? Esse terço final de desenvolvimento da planta. Porque março e abril são épocas também fundamentais dentro do estágio de desenvolvimento do café. Então, se faltar chuva agora em março, a gente vai ter problemas na finalização do enchimento do grão, sim. Mas até o momento, a gente teve um problema em janeiro, sim. A gente estava esperando até encontrar as lavouras mais danificadas. Só que a gente acredita que por conta das boas precipitações ao longo do segundo semestre inteiro, a gente teve boas reservas de água no solo, né? E aí em janeiro, por mais que tenha faltado chuva, não impactou tanto quanto a gente imaginava que poderia impactar. E agora a gente pode observar que as chuvas retornaram, né? Então, voltou às chuvas novamente. Bom, diante disso, já é consenso que haverá uma ampla oferta de café do Brasil e de outros países também. Tem muito café no mercado? Bom, além do Brasil, a gente teve o Vietnã agora que está para finalizar a sua colheita, né? Então, a gente espera que o Vietnã tenha tido uma boa safra também. A gente fala algo em torno dos 30, 31 milhões de sacas de Conilon produzidas. Isso daí é um número muito bom, recorde para o país. E além do Vietnã, a gente também não pode descartar a América Central, que no geral eles representam um volume bem interessante. E Colômbia, que também, segundo informações que a gente levanta, inclusive junto com a Federação de Cafeteiros, deve girar em torno de 14 milhões de sacas também, ao redor, né, ao longo desse ano safra. Bom, então, é todo mundo não tendo problemas com produção, por enquanto. Então, os preços devem continuar pressionados. Nós temos café arábica negociado no mercado futuro de Nova York já abaixo de $1 por libra-peso. A perspectiva para preço neste ano é ruim, Guilherme? Exato. É algo que a gente já vinha pontuando final do ano passado, enfim, quando a gente já estava enxergando que a safra não poderia ser tão ruim como muitos desenhavam, né, por conta de um ciclo baixo. O que a gente acredita é que os preços eles tendem a caminhar de lado, principalmente porque o mercado está ansioso para entender como que vai ser a safra do Brasil e, enfim, em outras regiões do mundo. Por conta dessa boa perspectiva, né, relativamente boa perspectiva, a gente acredita que os preços eles tendem a girar em torno desse $1 por enquanto, nesse curto e médio prazo, vamos dizer aí até os próximos 6 meses, 4 meses. Né? E aí depois a gente já começa a entrar em outros fundamentos para desenhar o futuro do preço. Né? Agora, olhando mais adiante, há quem estime que agora, no próximo ciclo, nós teríamos uma produção bem superior a 61, 62 milhões de sacas. Correto. O consumo cresce no mundo, consumo de café, mas há espaço para tanto café no mercado mundial? Bom, Walter, o que a gente vê é que realmente o consumo, muito por conta das inovações que estão acontecendo no mercado, novos formatos de consumo, ele vem se desenvolvendo muito bem. Seja porque a Ásia, uma região que não estava consumindo muito café, começou a consumir, os países desenvolvidos, né, de consumo maduro, como Estados Unidos, Japão e a própria União Europeia, eles vêm consumindo bem café, então a gente assume que o mercado de café ele cresce entre 3,5 milhões a 4 milhões de sacas ano, na média. Então, o consumo ele existe. O problema é que a gente vem atravessando 2 anos de ciclo bons para praticamente todas as regiões de café, sem nenhuma quebra importante. E isso acaba refletindo nos preços. O que a gente acredita é que existe espaço para esse consumo, só que o preço ele vai se reajustar.
E aí vão ter regiões que não vão suportar esses atuais patamares de preço, muito impactado por custos de produção, enfim, regiões da África mesmo, já começa a ter o custo de produção comprometido, algumas regiões da América Central também começam a ter esse custo, e aí a gente tem que enxergar até onde vai esse excesso de volume ou esse excesso de café que a gente está vendo no mercado. Ou seja, a capacidade do cafeicultor, não só no Brasil como no mundo, de suportar preços baixos. Exato. Aí vem a questão da resiliência e a gestão de risco e custo do produtor, nesse caso. Ou seja, de olho na gestão da sua propriedade. Esse é o segredo, Guilherme? Exatamente. A gente está passando por um processo, por um momento onde somente os eficientes eles vão passar por esse momento de preços menores, né? Então, o cafeicultor ele tem que estar bem ciente dos seus custos e principalmente dos bons momentos de negociação. Bom, nós temos uma proposta para aumentar o consumo e a venda, né, de cafés especiais. Seria um café vendido numa situação um pouco melhor, né, preços melhores, que equilibraria, de certo modo, a conta em algumas propriedades, né? Café especial é uma alternativa para o Brasil? Não tenha dúvida, Walter. O que a gente vem enxergando é que, principalmente nesses momentos de preços menores, o produtor que consegue fazer qualidade, ele começa a ter uma remuneração bem melhor em relação àquele que só faz commodity. Então, é uma excelente alternativa, eu diria que é a melhor alternativa para você diferenciar o seu café na hora de comercializar. E é exatamente quando eu quero dizer oportunidades melhores de negociação, passa também por essa questão do café de qualidade. Café de qualidade tem mercado no mundo? Como você analisa esse mercado do café mais caro, vamos dizer assim, café que o consumidor pagaria mais, que é o chamado café especial? Exato. O que a gente vem enxergando é que países de consumo maduro, como o próprio Japão, União Europeia e Estados Unidos, né, principalmente, são mercados que aceitam melhor esse tipo de café e estão dispostos a pagar mais por esse produto. Paralelamente, a gente começa a enxergar um mercado da Austrália, que apesar de ser um mercado menor, já vem comprando quantidades boas de café especiais. E o próprio Brasil, se a gente for ver, ele passa a consumir mais esse café de boa qualidade, os chamados cafés especiais. Então, a gente pode enxergar que a demanda é crescente ano após ano para esse tipo de produto, Walter. Olhando para a China que compra muito produto agrícola, a China bebe mais café hoje? A China hoje, ela, por conta de ser um país tradicionalmente consumidor de chá, ele ainda está de longe comparado assim, com o Japão, por exemplo, que também é um consumidor de chá, só que hoje é um bom consumidor de café também. A China está atravessando por esse momento de aprendizado de consumo da bebida. Então, a gente fala que hoje eles ainda não representam muito para o mercado de café em termos de consumo, mas potencialmente ele pode ser um grande consumidor de café. E não é à toa que a gente começa a ver inúmeras redes de cafeterias e próprias cafeterias locais expandindo de uma forma muito agressiva na China. Nós temos aqui, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, um projeto, uma ideia. O Guilherme já acompanha desde o nascedouro dessa ideia, no ano passado, de leilões de cafés especiais, facilitando o acesso do cafeicultor ao mercado. E você vive o dia a dia do mercado, você ouve cafeicultores, ouve quem trabalha com café na indústria do café. Uma alternativa, é uma boa alternativa leilões de café? Bom, Walter, eu acho que qualquer alternativa indo em direção à melhor remuneração do cafeicultor e provocar o cafeicultor a fazer uma melhoria na produção é sempre bem-vinda. Então, o leilão de café ele entra exatamente nesse caminho, onde o produtor ele tem a possibilidade de receber um preço melhor e vai forçar muitos cafeicultores quererem fazer esse produto de melhor qualidade. Para apresentar no leilão um produto melhor e ganhar um pouco mais com isso. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir o Guilherme Moria, as projeções para o café nos próximos meses, né? Perspectiva aí de preços caminhando lateralmente, como se diz no jargão do mercado, né? Exato. Na faixa de $1 por libra-peso. Não há como esperar uma recuperação do mercado do café, a julgar pela produção que já se estima no mercado internacional, não só no Brasil, uma produção boa, mas também fora. Passamos o recado, Guilherme? Acho que sim. Agradeço mais uma vez a presença do Guilherme aqui conosco. Voltamos ao programa. Bom,
Particularmente, eu quero acreditar que a produção de café é um pouco menor, mas dentro daquilo que o Conab tem apontado lá na casa das 53 milhões de sacas de café. Mas o fato é que o cafeicultor brasileiro precisa ter alternativas. Precisa ter alternativas de comercialização. Precisa estar atento aos fatores de comércio, porque é isso que eu vou mostrar agora. Vou falar da Bolsa de Nova York. Cafeicultor já sabe como é que está. Ontem tinha as posições de curto prazo, tinham duas abaixo de $1 por libra-peso. O que significa isso? Pressão sobre os valores que temos sobre o café. Hoje mesmo, nós estamos com o dólar oscilando entre 3,78 e 3,79. É uma alta. Qualquer produto de exportação vai se beneficiar disso. Normalmente o café não. Lá fora os investidores, quando observam dólar mais alto aqui no Brasil, vão lá e colocam um preço para baixo nos negócios na Bolsa norte-americana. Por isso que é tão importante e relevante ter outras referências para a negociação do café especial, gourmet e até mesmo café commodity, para ter o produtor brasileiro, o cafeicultor brasileiro, com uma situação diferente nas negociações. E isso precisa ser organizado de uma maneira distinta. Vamos saber como é que vem os negócios com café em Nova York. Nós temos hoje aqui a posição de março subindo, mas você observa que as outras estão na estabilidade e com viés de queda, inclusive, na posição de maio. Março, ela é negociada aqui nesse momento. Vou pedir para a minha produção confirmar. $1,25, é isso mesmo, produção? $1,25 por libra-peso, a posição de março de 2019 e posição de maio abaixo de $1. Você vê que a posição de maio vem a 95 centes mais 20 por libra-peso. Julho, $98 mais 50. Setembro, $1, 1 cente por libra-peso. É o que está sendo negociado agora nas posições em relação ao café arábica em Nova York. Temos uma disparada ali para março, mas as outras posições, você pode observar, vêm com um cenário muito ruim para os negócios. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Aproveite para entrar em contato conosco. Entre em contato através do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. Nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Voltamos já! Nós vamos saber agora como é que vem a produção de seringueiras no estado de São Paulo. Havia uma previsão de crescimento, isso de certo modo acabou se confirmando. Mas você vai ter mais detalhes agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Maior produtor de borracha natural do país, o estado de São Paulo responde por 60% da produção nacional. Na última safra, produziu mais de 222 mil toneladas de coágulo, ocupando em 2018 o 19º lugar na estimativa preliminar do valor bruto da produção agropecuária do estado. O primeiro levantamento da safra 2018-2019 aponta crescimento na cultura, com incrementos de 7% na produção em comparação à safra 2017 e 2018, projetando 238.400 toneladas de coágulo por hectare. Houve também aumento na área da cultura e na produtividade. Mas apesar do cenário positivo, o atual preço do quilo do coágulo, fixado pela Conab de R$ 2,16, não é considerado adequado ao produtor. E foi pensando nisso que pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo realizaram um estudo sobre os custos de produção e rentabilidade da cultura, com o objetivo de contribuir no planejamento da próxima safra agrícola da seringueira, que ocorre em setembro. O artigo apresenta estimativas de custo de implantação, formação e produção de seringueira e uma análise de resultados econômicos em função desses custos de produção, preços recebidos pelos produtores e diferentes níveis de produtividade. Segundo os pesquisadores, é importante que o produtor atente para duas questões: o controle dos custos na gestão eficiente dos fatores de produção, especialmente a mão de obra, que onera mais de 70% a atividade, e a busca de alternativas para aumento da produtividade, visto que os produtores não possuem poder de controle sobre os preços recebidos.
também é importante aperfeiçoar a comunicação entre os diversos elos que compõem a cadeia. Vamos falar de pecuária agora? Olha só, o emprego de tecnologias tem garantido um melhor resultado no campo e também rentabilidade, inclusive em alguns casos competindo com tradicionais culturas agrícolas como a soja. É o que mostra um estudo feito pela consultoria Atenagro e você vai conferir agora uma entrevista com o diretor dessa consultoria, Maurício Nogueira, que falou com Walter Puga Júnior em nossos estúdios em São Paulo. Quais são as perspectivas para a nossa pecuária este ano? Como a Atenagro, como a sua experiência vê esse mercado daqui para frente? Bom, Puga, sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Bom, esse ano, diferente dos últimos 3, 4 anos, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de melhora no cenário, né? A gente acredita que o preço vai ser mais alto, como foi também o ano passado em relação a 2017, mas esse ano os custos não vão castigar tanto. Então, a gente imagina uma melhoria no custo de produção, né, para o produtor, que vai possibilitar um aumento de margem. Então, nós estamos vendo, pela primeira vez em 4 anos, uma projeção de resultado melhor para quem aplica mais tecnologia. Quem aplica menos tecnologia já é algo que a gente vem falando há muito tempo, não tem mudado nada, né? Nem em relação quando o preço cai, quando o preço sobe, ele fica ali com uma margem bem curtinha, bem apertada, provavelmente numa situação bem complicada, porque não consegue melhorar o teu fluxo de caixa, né? Agora, para a pecuária de corte de alta tecnologia, um ano vai ser melhor, que a gente também vislumbra isso para a pecuária leiteira, né? Então, as duas atividades da bovinocultura esse ano deve ter um aumento de margem. De olho no que está ocorrendo no país e na possibilidade, que já se espera, de um aumento do consumo do brasileiro para a proteína animal, seja oriunda de produtos lácteos ou de carne. Como você vê a economia neste ano? O consumidor pesa muito no consumo de carne, não? 80% praticamente é consumido aqui. A perspectiva é boa, olhando para o consumo? Sim, a gente vislumbra também um aumento no consumo e aumento também nas exportações. Então, é até um ano interessante, né? Nós estamos projetando queda de abate, só que dentro dessa queda de abate, a gente divide o abate em 3 grupos, né? Um é o abate formal, e o abate formal é dividido em 3 grupos, CIF, estadual e municipal, né? Fiscalização federal, estadual e municipal. Os outros abates são informal, que não é o clandestino, aquele que o cara dá marretada embaixo de árvore, é sonegado, a maior parte dele, né? Às vezes até abatido num frigorífico fiscalizado, mas sonegado. Esse abate a gente não consegue medir. E o outro é para o consumo nas fazendas. O pessoal mata o animal, não vai para o mercado, né? E eles mesmos consomem ali dentro. Esse abate total deve cair. O abate formal, principalmente do CIF, deve aumentar, né? Então, a gente vê uma formalização do mercado, que é uma quebra do que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, que foi uma informalização do mercado, por várias razões, né? E isso dá fôlego para a gente atender melhor esse mercado consumidor interno e para exportar mais. Para exportar eu preciso ter um estabelecimento CIF, né? Com relação ao consumo interno, a única preocupação que a gente tem, que pode afetar o mercado de carne, claro, aí a gente revê as projeções, seria o que vai acontecer com o frango. Só que o frango vem de uma crise tão grande que a gente não acredita que ele tem uma resposta em oferta, mesmo com o preço do grão mais amigável esse ano, tão grande, porque ele tem que bancar um caixa ruim dos últimos anos. Então, o frango, né, e a suinocultura vem de crises aí muito graves. Muito graves, né? Muito pior, né, do que a situação do boi. O boi afeta mais a média produtividade para baixo, né, a crise dos últimos anos. Mas, no caso do frango, a gente afetou tudo, frango e suíno. Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Mas a perspectiva de consumo é boa e de exportação também é boa. Provavelmente, nós vamos bater recorde esse ano. Agora, vamos falar um pouco sobre a perspectiva para bezerro, né? Quem vai entrar agora, daqui a pouco, já começam o planejamento, começam os planos para confinamento. Confinamento este ano vai aumentar? A gente sempre acredita que sim, Puga. É uma informação que a gente sempre é um pouco castigado, porque o pessoal acha o número nosso muito grande, mas a gente vai a campo
medir aquele produtor que ninguém está de olho. Quem que é o produtor que ninguém está de olho? É o confinamento menor, né? O pequeno até a classe média do produtor rural que confina. Né? Esse pessoal, eles precisam do confinamento porque a área de pasto está caindo. Então não é uma questão, eu quero confinar porque é bom negócio. Eu preciso confinar porque o meu negócio exige. Né? Então, nós acreditamos que aumente. Que esse ano, inclusive, estimulado por perspectiva de preço boa. A reposição vai ser pior mesmo. Provavelmente nós temos um mercado com valor de compra de bezerro ou do próprio boi magro e garrote um pouco mais alta, mas com perspectiva de preço boa e possibilidade de hedge, que ainda não está tão, tão evidente, mas deve melhorar aí, pelo menos até maio, que é onde fecha a maior parte dos confinamentos. Né? O mercado de bezerro, então, deve ter preços em alta daqui para frente, a julgar pelo panorama hoje, né? Sim. Começo de março. Lembra que nós estamos num momento pressionado, né? Época de toque de vacas, o que é vaca vazia acaba indo para o abate, né? Virada de final de safra, nós estamos no fim do período de safra das pastagens. E, claro, tem que considerar se essas vacas estão realmente indo para o abate, porque perspectiva de preço de bezerro alto, né, de cenário típico do ciclo virando, o pessoal tenta segurar mais. Né? Então, a gente só vai ter essas informações depois que os dados oficiais foram divulgados. Está aí, entrevista com Maurício Nogueira, da Atenagro. Você pode rever essa entrevista acessando as nossas mídias sociais. E olha, daqui a pouco eu vou falar a respeito dos investimentos com busca de melhor desempenho para o Porto do Rio Grande. Aproveite para entrar em contato aqui no Agricultura BR. Nosso WhatsApp é o 67 99656 2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do Canal do Boi. Você é o nosso convidado especial. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 14 horas, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 14 horas, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Sucesso em 2018. 9 horas de leilão. Grandioso, inovador, lucrativo. Vem aí a segunda edição do Mega Leilão da MB Leilões. Os melhores negócios estão aqui. A qualidade da pecuária que você já conhece, com selo de garantia e rentabilidade. Tudo ao vivo pelo Canal do Boi. Em maio, certeza de sucesso. É com a MB Leilões na tela do Canal do Boi. Informações 6530569050 ou acesse nossas mídias sociais. E o Agricultura BR agora convida para você para um grande evento que acontece entre os dias 12 e 14 de março. Eu falo do encontro de confinamento, encontro técnico e também econômico, que vai discutir a gestão dentro desses procedimentos. Ele é realizado pela Coan Consultoria e pelo Canal do Boi. Serão debatidos diversos temas, entre eles a nova pecuária, dentro de um cenário de um novo Brasil. Dentro das palestras que vão acontecer lá em Ribeirão Preto, vai ter uma que vai discutir a questão das microtoxinas e os efeitos dela, evidentemente, para os bovinos formados a pastos. É o que você vai conferir agora. Eu vou apresentar um tópico sobre efeitos das microtoxinas no desempenho zootécnico e econômico de bovinos a pasto e confinamento. Será proferida no 14º Encontro de Confinadores, Gestão Técnica e Econômica, promovido pela Coan Consultoria. A abordagem que faremos é sobre os aspectos relacionados à produção de microtoxinas em pastos,
com ênfase em forrageiras tropicais e também algumas de clima temperado. As micotoxinas de maior ocorrência nas forragens conservadas, principalmente gramíneas tropicais, capins tropicais, e milho e sorgo, com abordagem de critérios de manejo para mitigar a ocorrência dessas micotoxinas, bem como possíveis tratamentos, e finalizando com abordagem sobre as micotoxinas em grãos, em concentrados, com ênfase na produção das culturas no campo, os processamentos para o armazenamento e manejo desses ingredientes. Faremos algumas considerações sobre as possíveis metodologias, possíveis métodos de controle para minimizar os impactos negativos da micotoxina no desempenho produtivo, reprodutivo dos animais, bem como qualidade dos produtos. Obrigado, Rogério, pelo convite. Espero vê-los em breve em Ribeirão Preto, em meados de março. E março chegou, então, entre os dias 12 e 14, você já sabe, Encontro Confinamento, Gestão Técnica Econômica, realização da Coan Consultoria e do Canal do Boi. E olha, eu vou falar agora a respeito do Porto do Rio Grande, é o quarto maior do Brasil em movimentação e por lá a nova superintendência. É o que você vai conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O Porto de Rio Grande é o quarto maior do país em movimentação de mercadorias e considerado o segundo mais importante pela posição geográfica estratégica. Tem rotas comerciais com mais de 90 países. Por ano, chegam ou saem do terminal cerca de 40 milhões de toneladas de diferentes produtos, sendo a soja o principal. O novo diretor, Fernando Estima, também vai comandar a administração dos terminais de Pelotas e Porto Alegre e da hidrovia do estado do Rio Grande do Sul, que integram a superintendência do Porto de Rio Grande. O Porto tem uma obrigação muito grande de estar atento, tá, com essas questões e tentar fazer uma infraestrutura ainda melhor. A expectativa é que a gente consiga fazer mais parcerias com terminais novos, que a gente aproveite cada metro quadrado de área, que a gente chama de área de cais, área molhada, tanto na hidrovia quanto no porto. E o governador, acho que ficou claro hoje aqui, desafia o nosso grupo, uma diretoria técnica, né, preocupada em conseguir ter uma gestão mais eficiente, tanto com seus gastos, mas principalmente em atrair novos investidores. Só para dar um exemplo, o porto tem que recuperar uma diretoria comercial, né? Nós não temos uma diretoria que viaje com a Secretaria de Desenvolvimento. As coisas estão desconectadas, nós vamos para uma intermodal como o Porto e a Secretaria de Desenvolvimento não leva o Distrito Industrial. A Secretaria de Desenvolvimento viaja pelo mundo e não leva o Porto. Enfim, nós vamos integrar essas ações das secretarias porque tem espaço, apetite mundial para acreditar no Brasil por tudo que a gente tem é muito grande. Eu acho que nós temos que buscar a maior eficiência e a comunicação, já que eu estou na presença de vocês, ela é fundamental. A sociedade não tem noção clara da importância que tem o Superporto de Rio Grande para a economia de todo o estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, muito além do Rio Grande do Sul, porque se pegar projetos de fertilizantes, madeira e outros tantos que estão aqui, estão alimentando as terras brasileiras e dependem desse porto. Em 2018, o Rio Grande teve a maior movimentação da história do complexo portuário. Foram 42,9 milhões de toneladas. Aumento de 4,3% comparado com 2017. O grande destaque foi a soja, com mais de 16,3 milhões de toneladas. O segmento de carga geral teve crescimento superior a 10%, impulsionado pela celulose. Foram exportadas 1,6 milhão de toneladas do produto, crescimento de 53% quando comparado ao ano anterior. A de carga viva também teve destaque, com avanço de 78,8%, ultrapassando 152 mil animais com destinos à Turquia. O porto ele é um grande diferencial competitivo na medida que ele funcione e tenha custos operacionais mais baixos. Se ele tiver dificuldade na sua operação e custo elevado, ele se transforma num obstáculo para o Estado.
Então, toda a tarefa e o plano de ação para o Porto de Rio Grande, quando eu falo Porto de Rio Grande, já me refiro aos demais portos, ao sistema hidroviário, é justamente buscar condições de otimizar a sua operação, reduzindo os custos operacionais, aperfeiçoando e modernizando essa operação e tendo uma visão sistêmica, não apenas da operação da atividade portuária em si, mas a área retroportuária, como o distrito industrial, o acesso ao porto, a tecnologia que deve ser empregada, ou seja, toda a melhor experiência dos seus clientes, dos clientes do Porto do Rio Grande e das nossas hidrovias, do nosso sistema portuário, tem que ser a melhor possível para que eles optem pelo Porto de Rio Grande. Então eu tenho muita expectativa que essa diretoria está capacitada para cumprir com essa bela missão. Tá aí as informações do Porto de Rio Grande. E o Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as informações finais desta edição. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos acompanhar agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. O pessoal aqui da produção já me disse que as perdas aumentaram por lá e também como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. Soja em Chicago em queda, está confirmado, está aqui na tela comigo agora. Posição de março vem negociada a $8,93 mais 4, maio $9,05 mais 6, julho $9,19 mais 4 por bushel e agosto $9,25 mais 6 por bushel, posições perdendo 4 centes de dólar. Vamos saber agora como é que vem as posições negociadas, posição não, mas como é que vem o dólar negociado aqui no Brasil. O dólar vinha com disparada, já chegou a R$ 3,79 a moeda norte-americana. Vamos ver agora como é que vem a operação com o dólar aqui no Brasil. Você tem o dólar aqui agora com uma alta de quase 1%, 0,95% a R$ 3,78, 3,78 alto, né? Quase 3,79 para o dólar subindo. Isso tem muito a ver com as situações relacionadas às decisões de governo aqui no Brasil, já que o mercado está temeroso de haver flexibilização na reforma da Previdência. Durante essa próxima semana tem carnaval, então as coisas ficam mais lentas, mas continuam sendo negociadas. Você sabe, nossa programação continua ao vivo e você acompanha todos os detalhes sempre aqui pelo canal do Boi. E essa edição do Agricultura BR vai encerrando por aqui. Eu lembro que voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!